A origem da super velocidade de todos os velocistas de The Flash. Lembrando que eu vou falar aqueles que se tornam velocistas definitivamente ou por um breve período de tempo. Mas personagens como por exemplo a Nevasca lá tomando a velocidade X, eu não vou considerar porque é propriamente autoexplicativo e 1000% temporário. Não é aquela origem assim a ser considerada, tá ligado? Eu espero que deu pra entender. Então vem comigo. Barry Allen da Terra 1 e Prime ganhou os seus poderes ao ser atingido por um raio da força de aceleração, um raio que foi atraído por matéria escura. Na linha do tempo que a gente conhece, a explosão do acelerador de partículas foi feita intencionalmente pelo Flash Reverso, disfarçado de Harrison Wells, o homem que na linha do tempo original explodiu o acelerador por um acidente. Foi um sucesso, mas um acidente que acabou também transformando o Barry no Flash. Eobard Thawne. No seu tempo, no século 22, ele idolatrava ao Flash ao ponto de conseguir duplicar a reação do acidente dos poderes do Flash. E aqui eu tenho que falar uma coisa antes. Talvez, inicialmente, o Thawne se conectou com a força de aceleração original, mas descobrindo todo o destino que ele tinha como vilão e viu que nunca seria melhor que o Flash, ele buscou por meios de ficar mais rápido. E aí ele acabou criando a sua própria força de aceleração, só que negativa. A força de aceleração, ou força de velocidade, ou Speed Force em inglês, é uma fonte extradimensional de energia de matéria escura que fornece super velocidade aos usuários e que permitem desafiar todas as leis da física e espaço-tempo. Como o Thawne conseguiu criar a própria? Bom, ela é com certeza meio orgânica e meio artificial, porque ele se conectou inicialmente com a única e a verdadeira, mas depois ele acabou modificando ela indiretamente com seus sentimentos negativos, a raiva, tristeza, obsessão e tecnicamente a partir de táquions negativos infundidos na matéria escura da Speed Force. Essa é a história dele no multiverso pré-crise. No multiverso pós-crise, a origem dos poderes dele foi diferente, porque aqui a Speed Force negativa era uma força extradimensional existente também como a positiva. E aí, nessa versão da história, o Thawne, se inspirando no Flash e tal, criou uma máquina que seria capaz de fornecer super velocidade com ele, de acordo com os cálculos com táquions e matéria escura infundidos ali. Porém, eram táquions negativos, ele não tinha planejado isso 100%. Ele então ficou inicialmente com os raios pretos e mais tarde, de alguma forma, depois dele passar a sentir ódio pelo Barry Allen, sua raiva, a grande raiva, acabou atraindo a força de aceleração negativa e acabou escolhendo o Eobard como o avatar na Terra Prime. Hunter Zolomon, o Jay Garrick falso e o Zoom. Parecido com Barry, ele foi atingido pela onda de matéria escura do acelerador de partículas da sua Terra, que é a Terra 2 da pré-crise, que junto à eletricidade da sua terapia de eletrochoque, ele ganhou a super velocidade da força de aceleração. Mais tarde, pela sua vida, traumas horríveis e pelo que ele se tornou, essa velocidade não bastava, ele passou a querer ficar mais rápido do que qualquer outro velocista quando ele descobriu o multiverso. Ele então criou o primeiro soro de velocidade que eventualmente no futuro fez a cor de raios dele mudar para azul e começou a matar ele lentamente por dentro. No multiverso pós-crise ele fazia parte da própria Terra Prime e ganhou os seus poderes a partir da singularidade de 2015, que tem muita matéria escura aí, e também aprimorando junto a sua velocidade com os soros de velocidade, provavelmente a velocidade X. Já estando ali em confronto com o time Flash e tal, a velocidade X é a fórmula perfeita e final dos antigos soros de velocidade. Trajetória. Elisa Hermon era uma cientista que estava ao lado da Caitlin Snow para reformar a Matrix da velocidade 9 e tornar perfeito, mas o que não sabia era que Elisa estava tomando a velocidade 9 também escondido e modificando a composição para uso próprio. Ela desenvolveu um transtorno de dupla personalidade e uma ambição também por velocidade. Isso deu a ela uma conexão mínima ou temporária ou os dois com a Speed Force, tendo seus raios amarelos
amarelos e que depois de muita degeneração celular, né, do abuso da V9, seus raios ficaram azuis. E por não ser uma velocista concedida legalmente pela Speed Force, ela acabou se desintegrando. Jessie Wells, também afetada por uma onda de matéria escura quando tentaram devolver a velocidade do Barry e ele acabou sendo evaporado por matéria escura e Speed Force, né? Ela e o Wallace foram afetados, mas ela foi quem sofreu a carga maior. Ela ficou em coma, não acordaria, e aí o Barry foi lá e tocou a mão dela, como ele é o usuário mais forte e principal daquela terra, ele desbloqueou o acesso dela com a Speed Force. Wally West. Vemos ele como velocista na linha do tempo do ponto de ignição, onde nessa timeline ele era o escolhido. Apesar do raio dele estar visivelmente amarelo, o Barry eventualmente iria acabar se esquecendo de tudo e o Hobart Town também alguma hora. E aí, como o Barry não iria lembrar que ele era o Flash, nunca mais iria usufruir da sua conexão, não iria extrair e nem exalar a energia dela, ficaria então toda a conexão ali daquela terra, né, de Speed Force positiva naquela linha do tempo para o único velocista positivo ali até então, que é o Kid Flash. Depois dessa linha do tempo apagada, na linha do tempo restaurada, o Wally acaba se tornando um velocista por conta do casulo que o Savitar prendeu, né, o Wally ali dentro para transformar ele num velocista intencionalmente. E aí eu nem preciso dizer muito a vocês, né, que ele tocando lá na Pedra Filosofal, aí formou o casulo lá, que isso tem muita matéria escura e resíduos de Speed Force também. A origem técnica no Flashpoint, aquele como de costume, né, a característica desse personagem, ele gostava muito de carros, corrida de carros, e eventualmente numa tempestade, em algum dia, um raio acabou caindo no carro dele, com ele estando dentro do carro, e aí ele se tornou um velocista. Mas é bizarro a transformação dele, né, a gente pensar assim de humano para velocista ali no caso do casulo, porque é literalmente uma metamorfose, tá ligado? Prendeu o cara ali dentro para ir mudando lentamente o organismo dele até ele se tornar um meta-humano viável, né, receber ali a conexão da Speed Force. Rival, ele era o Flash reverso do Kid Flash no Flashpoint e a sua origem técnica com a força de aceleração negativa é desconhecida. Talvez como o Town ele queria ficar mais rápido, se conectou com a positiva inicialmente, mas depois tentou modificar, né, e acabou se conectando com o lado negativo da Speed Force, que universalmente falando, né, já existia. Seja lá como foi, ele também tinha muito ódio do Wally, então os seus sentimentos induziram a Speed Force negativa. Jay Garrick não mostra também explicitamente como que ele conseguiu a sua super velocidade, mas que em ambas versões, na pré-crise que ele era da Terra 3 e na pós-crise que ele pertencia à Terra Prime, em algum momento da sua vida, quando jovem, ele ganhou a velocidade. Para vocês não confundirem, como assim na Terra Prime, né, sendo que o Barry já é o escolhido de lá, como que pode ter dois velocistas escolhidos, né, com raios laranjas? Depois da crise, originalmente a origem dele é na Terra 2, ele é da Terra 2 da pós-crise, mas depois ele passa a viver também na Terra Prime, o cara tem duas casas. Inclusive o Jay agora fazia parte, né, tinha a Sociedade da Justiça ali na Terra 2. E mais uma curiosidade pra vocês é que em algum momento ali da sua vida ele enfrentou o Devil ali da sua Terra, o Devil da Terra 2 da pós-crise. Blitzkrieg, o Barry Allen da Terra X, o Flash nazista, que tem o seu lugar futuramente tomado pelo Hobart Town da Terra 1, mas que dito pelas falas do próprio Harry Wells, é o mesmo passado e história da Terra 1, com a diferença que os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial e aí desencadeia eventos totalmente diferentes, né? Então é presumível que a origem dos poderes desse Barry foi a mesma origem da Terra 1. Nora West Allen, eu nem preciso explicar tanto, né, porque obviamente a conexão dela foi herdada, transferida geneticamente do Barry, tendo seus raios roxos e amarelos. O amarelo que demonstra uma conexão secundária e o roxo que demonstra que a conexão de um velocista puro e principal foi transferida ou herdada geneticamente. Exatamente quando a Iris pegou a velocidade do Barry sem querer e ela não estava com os raios laranjas e sim roxos, apesar de remeter a personagem feminina, né, tem sim essa explicação técnica.
Ou seja, o homem acelerado também lá da Terra 19 da pré-crise teve a sua conexão de um velocista puro anterior dele com raio laranja transferida para ele, ou ele é filho de um velocista que está vivo ou já morreu que tinha os raios laranjas. Ela herdou a super velocidade, só que a Iris tinha implantado um chip nela que bloqueava o acesso total dela com a força de aceleração, para esconder os poderes dela, a origem total dela, né, só para proteger ela. Mas aí, se eu não me engano totalmente, o Godspeed acerta um raio na Nora, dá uma impulsão extra, né, na velocidade que ela tinha ali contida, e aí no hospital, que já tinham removido aquele chip lá, elas confirmam tudo, vê que ela tinha super velocidade também. Tudo isso na pré-crise. Na pós-crise, ela apenas herda normalmente, geneticamente, a velocidade do Barry, e que também tinha um restinho na Iris, né, então ela herda dos dois. Juntamente, na pós-crise, veio o seu irmão mais novo, Bart Allen. Também, geneticamente, herdou ali a velocidade dos seus pais, tendo os seus raios só amarelos. E lembrem-se, se os raios do Bart fossem roxos e o da Nora amarelos, ou os dois tendo raios roxos e amarelos, ia dar na mesma, beleza? Conexão secundária mais conexão herdada geneticamente. Godspeed. Primeiramente, inclusive lá no tempo da Nora pré-crise, onde ele estudava os velocistas passados dos soros de velocidade, o zoom e a trajetória. E como ele era um bioquímico, ele alterou, modificou a composição e juntou táquions, criando uma versão melhorada do soro, quase uma velocidade X da pré-crise, porque a velocidade X é uma coisa exclusiva só da pós-crise. Na história pós-crise, a sua velocidade foi adquirida por ele desenvolver a fórmula da velocidade, uma velocidade artificial que imita os poderes dos velocistas, mas que também geravam capacidades exclusivas. Mina Dawan. Ela tomava remédios para um problema circulatório e com a ajuda do Eobard Tawny, eles criam a máquina de velocidade para tentar gerar as habilidades de um velocista. A mesma máquina que eu falei para vocês lá no começo da origem do Tawny da pós-crise. Porque aí, já na 8ª temporada, já estamos na Terra Prime, já é o novo multiverso, e a história, as lembranças que esse Eobard tinha, era tudo ali como foi na pós-crise, né, na sua vida inicial. Ele criou essa mesma máquina de velocidade lá no seu tempo, antes do seu ódio contra o Flash. E o Bird mencionou que ele queria ser um velocista, né, mas numa noite onde os problemas cardíacos da mina quase venceram, o Tawny pega ela e coloca na máquina que funcionaria só para uma pessoa, e assim curando ela temporariamente, lhe dando super velocidade. Como durava pouco tempo, né, podia resultar em outra parada cardíaca ou algo do tipo, e como essa velocidade era totalmente gerada por táquions negativos, ao tentar estabilizar para prolongar mais a duração dessa velocidade, ela acabou se aliando em um percentual com a força de aceleração negativa. Mas não totalmente, porque os seus raios não ficaram completamente vermelhos, mas as suas emoções e personalidade já estavam alteradas, induzidas pela negatividade. Flash da Terra 90, completamente baseado obviamente na origem clássica do Barry Allen, não que o da Terra 1 não seja, né, na verdade tem que ser assim sempre, porque é o Barry Allen, né, quando se trata assim do principal, apesar que na época 1990 a gente não fazia ideia que no futuro se tornaria uma outra Terra, né, não era uma Terra principal. Mas enquanto ele estava no laboratório mexendo nos produtos químicos, formou uma tempestade lá fora, um raio acabou atingindo ele, e aí, né, caindo ali, misturando tudo isso, lhe deu acesso com a Speed Force. Morte Vermelha da Terra 4125. Sua velocidade foi adquirida a partir do seu traje que ela criou estudando inimigos da sua Terra e heróis também da sua Terra, como principalmente o seu aliado da Liga, o Flash. Fazendo então tudo ali de engenharia possível, né, assim como o Tawny, Godspeed, para criar a sua própria velocidade, que é a sua armadura. Ela tem que vestir e aí ela fica com a super velocidade, não tem nada dentro do organismo dela. Assim como o Godspeed, né, é uma velocidade própria. São raios vermelhos, mas não é a Speed Force negativa e nem a positiva.
Ed Towney. Bom, seguindo ali toda a história, né, não é um vídeo aqui pra eu falar da história desses personagens, inclusive já tem vários aqui no canal, mas resumidamente nesse ponto já da história, onde o Eobard Towney atual, mais velho, foi mais ou menos morto, mas removido como avatar da força de aceleração negativa, a força de aceleração negativa queria vingança contra o Barry Allen e tornou o ancestral do século 21 do Eobard, o Ed, que havia morrido, se sacrificado lá no passado para deter o Eobard Towney, se tornou o novo avatar da Speed Force negativa e induzindo toda a raiva, o ódio dele, né, que todos foram contra ele, não serviu de nada o sacrifício, o Barry roubou toda a vida dele, sei lá o que, se tornando uma espécie de um segundo Flash reverso. Por fim, no final da 9ª temporada, o Barry concede velocidade a 3 novas pessoas. Uma que a gente já conhecia, que é a Avery Ho, e os outros dois são Max Mercury e a Jessie Chambers, que são 3 nomes, 3 personagens bastante frequentes nos quadrinhos que são aliados do Flash. E a série mostrou que no final então, né, eles também fazem parte desse universo e que mais pra frente terá uma equipe Flash também com mais velocistas. Pois é, esse foi o nível que o Barry chegou, o suficiente para o cara lançar um raio no céu. Creio que deve ter outras sensações aí, né, conexões no seu cérebro ligadas com a Speed Force, o suficiente para que esses raios escolhessem especificamente essas 3 pessoas. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado e assistido todo ele até aqui. Por favor, compartilhem, sempre acompanhem o canal. Se falta algum velocista aqui, ok, desses tipos que eu falei, de acordo com o aviso que eu falei lá no começo, comente aqui pra mim, por favor. Valeu, se vemos na próxima e fui!